A história do vinho brasileiro, para ser contada, tem que falar da família Miolo, não tem? Tá bom, obrigado. E é uma responsabilidade também, né? É uma responsabilidade, mas tem que falar, não tem? Tem que falar, acho que sim. Beto tá pronto. Você está gravando já, né? Estou pronto Gravando. também. Pronto, então vamos lá. Como é que começou essa história? Não foi fácil, né? Teu pai... Não foi fácil, claro que não. Como muitos imigrantes italianos, quando chegaram aqui, começaram do nada, né? Lá na Serra Gaúcha, um pequeno vinhedo, e assim foram construindo, né, a sua história. E não foi muito diferente da nossa, né? O imigrante, nosso bisavô Giuseppe Miolo, chegou em 1897 e quando chegou lá, adquiriu lá o lote 43, que é onde a gente faz o vinho, o lote 43, né? E aí nós somos já a quarta geração da família, sempre trabalhando com viticultura, né? A família nunca trabalhou em outro setor a não ser a viticultura, né? Desde aquela E no época. começo vocês faziam vinho... Porque sempre se fala do teu pai, né? E da produção de uva, né? Isso. Vendia para as grandes, né? Que tinha na época Isso. a... Martini, trabalhou, a Dreyer, a família sempre foi uma família de viticultores. E faziam Mas vinho. não produzia vinho ainda. Não produzia vinho, só fazia vinho para os amigos, ou aquela comercialização informal ali, local, né? E é recente a vinícola, né? A vinícola tem 35 anos. Então, por isso que para nós a viticultura é muito importante, está no nosso DNA, né? Sim. Então a família sempre produziu e vendia as uvas, né? Primeiramente para a família Dreyer, na época que tinha a Dreyer lá, né? Que fazia os destilados, depois para Martini Rossi, aí que a gente começou nessa década de 70, a família começou a plantar muita uva vitis vinífera, né? Que era na época era dominado pelas americanas e híbridas, né? E vocês plantavam essas viníferas porque eles pediam. Porque eles pediam e começou a ter mercado dessas uvas, né? Porque até então não se tinha vinícolas querendo comprar uvas vitis viníferas, né? Então ali na década de 70 a família foi pioneira no cultivo de uvas viníferas, com a Merlot, com a Cabernet Sauvignon, e aí se iniciou toda uma reconversão do vinhedo da família, até chegando em 1989, onde nós tínhamos 30 hectares praticamente de uvas viníferas, que a família decidiu então começar a produzir o seu próprio vinho, né? Vocês pensaram desde o começo em fazer vinho de qualidade? Sim, nessa época que se colocou a vinícola, a família, foi um pouco também por uma necessidade, né? Era um momento muito difícil na vitivinicultura lá. Os produtores que produziam, né, a uva vinífera tinham dificuldade de entregar, porque o setor estava em crise. Então foi a forma de nós conseguirmos comercializar nossas uvas, porque se seguiam safras sem comercialização. Então era muito difícil isso. E naquele momento, vocês vão lembrar, era o boom dos vinhos alemães de garrafa azul no Brasil, ali no início da década de 90, né? Então todo mundo estava apontando para esse vinho de preço muito baixo e de qualidades, né? Eu vou te falar como é que eu conheci a Miolo. Nessa época, eu trabalhava na TV Manchete e a gente fazia umas vaquinhas na redação e comprava vinho de importadora, com desconto. Aí todo mundo falava de vinho brasileiro, vinho brasileiro. Eu falei, putz, eu não sei, é difícil, né? Tinha de garrafão mesmo. Aí saiu uma reportagem que na Veja, falando Valduga e Miolo. Essa reportagem foi que eu conheci, eu falei, eu vou ter que achar esses vinhos. Aí eu comprei um vinho da Valduga, um vinho da Miolo, e a gente comprou lá na redação também para provar. E aí todo mundo curtiu. Falou, que legal, né? A gente tem um certo orgulho, né? Fala, vinho brasileiro, dá para fazer vinho aqui também. Antes ele não imaginava isso, falava, não dá para fazer vinho aqui. E a gente apostou no vinho tinto, né, nesse momento, todo mundo estava nesse vinho branco, docinho, e a gente apostou no vinho tinto. Então dissemos, não, a gente era um pouco essa contratendência, vamos focar no vinho tinto. Ainda tinha um consumo baixo no Brasil, mas era ali que nós conseguiríamos mostrar
melhor qualidade. E é o que estava no DNA italiano ali, né? Da Exatamente. região. Ali é uma região italiana, certeza. ali é uma região É. do Vêneto, vinho tinto e acabou. E aí, justo logo na sequência, veio um pouco essa tendência dos vinhos tintos também no Brasil, que já estava acontecendo lá fora, né? Paradoxo francês, todo mundo começando a falar de vinho tinto, e isso começou a vir para o Brasil também. Sim. E aí nós já estávamos... O vinho faz bem para a saúde, Exatamente, isso, aquilo. Então nós já os estávamos... americanos mudou o mercado, mudou a vida dos viticultores americanos com essa história. O mercado. O americano é louco por isso. E aí foi só ajustar, obviamente. A gente entendeu que também nós tínhamos que melhorar a qualidade do vinhedo. E aí foi quando nós começamos a reconversão do vinhedo de latada para um vinhedo de espaldeira, de melhor qualidade, trazendo muda certificada. Então ali foi todo um trabalho, né, de E quando você foi para Mendoza? Foi nesse tempo também, né? Eu fui para Mendoza estudar em 88. Então a vinícola foi fundada em 89, nossa primeira safra foi em 90. Então, e você já pensou isso antes? Falou, vou lá para Mendoza? Aconteceu meio junto, né? Foi um pouco junto. Mas assim, vocês conversaram em família, eu vou lá para Mendoza, vou estudar, vamos fazer um vinho nosso aqui? Eu acho que era um pouco meio assim, bom, nós temos a uva, temos um enólogo, não precisa pagar enólogo. Então vamos... foi mais fácil. Investe um dinheiro na Argentina, mas depois volta e... Foi mais fácil começar, acho que foi um pouco por aí. Mas, Adriano, esse negócio começou com o tinto, vocês apostaram no tinto, né? E a gente já ouviu aí uma frase, já de várias vezes aí, circula por aí, que o Brasil devia apostar no espumante, não nos tintos. O que você acha dessa frase? Não, acho que ela pode ser, ela é verdadeira quando a gente fala de um momento geral de terroirs brasileiro. Por que geral? Porque, primeiro, na Serra Gaúcha é o grande potencial para espumante, né? Sem sombra de dúvida. E todas as outras regiões também se consegue fazer espumante de ótima qualidade. Então, vamos dizer assim, é muito mais fácil e óbvio conseguir uma boa qualidade em espumantes. Então, acredito que é verdade, sim, a gente entender. Agora, também entender que a Serra Gaúcha é a grande vocação para espumante, mas tem novas regiões produtoras no Brasil, muitas, que se conseguem vinhos tintos de excepcional qualidade, que se conseguem vinhos brancos de excepcional qualidade, mas também espumante. Então, eu acho que o espumante chegou primeiro, conseguiu primeiro, né, convencer o consumidor brasileiro de que tinha qualidade. Agora nós temos todo um desafio para fazer nos vinhos tintos, nos vinhos brancos, né? Mas mesmo na Serra Gaúcha, a gente consegue fazer vinhos tintos de excepcional qualidade. Sim, o lote 43, que é o ícone de vocês, né? Agora, a gente precisa entender que o terroir tem um limite. Nem todo ano a gente consegue esse resultado. Então, todo ano nós vamos conseguir espumantes de excepcional qualidade. Mas nem todo ano nós vamos conseguir fazer o lote 43. Então isso a gente precisa entender. E a gente conseguiu entender isso, é entender o limite do terroir, né? As regiões da campanha está fazendo ótimos, né? Campanha gaúcha, ótimos vinhos tintos de qualidade, vinhos brancos. O próprio Vale de São Francisco, com a Syrah, toda a região sudeste agora do Brasil, a Syrah está vindo muito bem. Então, mas também dá para fazer espumante no sudeste, né? Então, tipo assim, se a gente pensar, bom, vocês precisam escolher um produto que ele é emblemático em todo o Brasil, assim, que consiga se adaptar em todo o Brasil. É o espumante, não tem dúvida. Agora, se a gente vai para a campanha, nós vamos conseguir outros vinhos de excepcional qualidade. Então, eu sempre digo, vamos pensar assim, o Brasil tem um terroir de mais de 5.000 quilômetros, né? É mais do que toda a Europa. É como se nós disséssemos que na Europa tem um produto só. Sim. Na própria França, né? Se for dizer, cada lugar tem o seu né? Tipo de vinho principal. E a França deve ter Itália também. Isso, então veja que do Rio Grande do Sul para você ir para o Vale de São Francisco, se passar pelo Centro-Oeste é 5.000 quilômetros. Você vai para Mendoza é menos de 2.000 quilômetros. Então, Sim. Quer dizer, você tem um terroir dentro do próprio país que é o dobro de distância, até mais do que Mendoza na Argentina, do que Santiago do Chile. Né? Então não dá para conseguir um produto que consiga
ser de fato o que muitas vezes as pessoas gostariam de ter. Nós tínhamos que ter o produto brasileiro, que é difícil isso em uma distância de 5 mil. E você é um produtor que está em mais terroirs, né, aqui no Brasil. Nós estamos em 4 terroirs no Brasil, e em diferentes possibilidades, por isso que a gente faz vinhos muito diferentes. Hoje nós temos... Falta um corte de terroir. A gente até ensaia alguns cortes aí, mas isso sempre está no radar, com certeza a gente fazer vinhos... E falta uma miolo no Sudeste, não falta? A gente precisa consolidar bem esses 4, porque a gente fez isso em basicamente 25 anos, né? E já é grande, né? Já é grande. Então, e consolidar esses investimentos todos de vinhedo, são 1.000 hectares de vinhedos. E tem que cuidar disso o ano todo. E tem que repetir os vinhos. Não dá para... A gente faz vinho um ano bom e o outro o vinho desaparece do mercado. Não. A gente sempre, quando vai botar um vinho no mercado, a gente ensaia e ele precisa ser repetido, né? O consumidor tem que entender isso. Ele vai consumir aquele vinho, vai gostar, e ele quer encontrar aquele vinho daqui 1 ano, 2, 3. Então, repetir esses vinhos no mercado é muito difícil. Então, por isso que sempre quando a gente pensa, bom, vamos ir para uma nova frente, a gente gostaria. Nós sempre fomos ousados assim, mas a gente também quer consolidar bem o que está, né? Mas, obviamente, isso sempre vai estar no nosso radar também de explorar novos terroirs. A gente... por você ter o nome, né, Adriano Miolo, né, as pessoas olham sempre como um empresário, né? Mas eu escuto sempre muitos elogios pelo enólogo, né? O teu trabalho, você prefere trabalhar como enólogo ou como empresário? A gente não escolhe trabalho, né? A gente tem que estar na frente, correndo para tudo que é lado. É óbvio que minha formação é em enologia. Depois, como eu fiz em Bento Gonçalves primeiramente, depois fiz em Mendoza, na Argentina, onde morei lá 7 anos, de 88 até 95. Fiz marketing na Europa para conhecer um pouco o mundo do vinho, como era. Então minha formação é mais técnica, obviamente. Mas eu precisei aprender de mercado, eu precisei aprender de negócio, porque a gente sempre fala, né? A gente falava muito com o Michel Rolland, que vocês conheceram ele, né? Trabalhou com a gente 10 anos aqui no Brasil, né? Sim. E ele sempre dizia, não basta fazer vinho de qualidade, a gente precisa vender. Claro. Né? Então, claro. Vinho bom é o vinho que se vende. E às vezes vender você tem que ir para o mercado, você tem que falar de negócio, tem que falar com o comprador, tem que... Então, o espectro do negócio do vinho é muito amplo, né? Mas, obviamente, a parte, se eu tivesse que escolher, a parte de produção, mas eu nunca deixei de visitar dos nossos vinhedos, estou sempre neles. Você fica onde? Você fica em Bento Gonçalves? Eu fico na sede. Se eu chegar lá, eu vou te encontrar de terno ou vou te encontrar na... Nada, eu uso terno aqui em São Paulo. Aqui a gente usa. Agora, uma curiosidade também, uma coisa que se fala, né? Se fala que o Brasil, às vezes, não tem muita personalidade e quer imitar Chile e Argentina e tem um terroir completamente diferente. Eu acho até que isso aí é uma questão de uma época que os vinhos, por causa do Parker, eram pura potência e álcool e tudo mais. O que você diz disso? Não, eu acho que hoje poderia ser dito isso quando tudo era feito só lá na Serra Gaúcha. Realmente era tudo muito igual, todas as variedades estavam lá, até algumas que não se adaptavam para aquele terroir e se tentava produzir aquilo que eu disse, né? A gente entendeu, não só a Miolo, como muitos produtores, muitos enólogos, que o terroir tem um limite, né? Que tem algumas castas que se adaptam àquilo e se consegue chegar a bom resultado, outras não. Acho que o grande melhoria da qualidade do vinho brasileiro, além de todas as técnicas e o conhecimento, foram as novas regiões. Nessas novas regiões possibilitaram a gente adaptar novas castas que antes estavam só na serra. A Syrah, por exemplo. Nós não tínhamos a Syrah no encepagement brasileiro, né, lá do sul da serra. Não tem, não né? Tem, praticamente não tem. Tem alguns vinhos, mas muito poucos, né? E agora a Syrah domina o Vale de São Francisco, domina o sudeste todo do Brasil, né? A dupla poda e tal. Então isso, o centro-oeste também do Brasil.
Portanto, nós conseguimos resultados excepcionais com a Syrah, que lá atrás nós seríamos condenados a Syrah, dito que o Brasil não era capaz de produzir Syrah de qualidade. Não, porque estava plantando no local errado. Exatamente. Gewürztraminer, imagina Gewürztraminer lá na serra. Era quase impossível produzir em clima úmido. Na campanha, a gente encontrou um terroir fantástico para Gewürztraminer, né? Os moscatéis do Vale de São Francisco. Bom, a gente tem uma diversidade muito grande. Eu diria assim que a gente sempre diz, e o Celeste Gobato dizia, né, há 100 anos atrás, o Brasil tem como ele usava a palavra, uma continentalidade vitivinícola pouco vista no mundo, porque nessas distâncias, você ter esses diferentes climas, solos, é algo muito, muito Sim. interessante para a vitivinicultura brasileira. E tem, por exemplo, né? diferença ali da Almaden, onde eu conheci ali, para o Ceival, que é na campanha? Tem, com certeza. 200 quilômetros você já tem. Não tanto de clima, mas de solo. Você tem solos muito diferentes. Então, quando você não tem essa diversidade de clima, você tem o solo. Sim. O solo da Almaden é um solo extremamente arenoso. 88% é areia. Parece praia, você viu lá. Eu vi lá. O Ceival é 60% areia. Então, são vinhos diferentes, mesmo dentro de uma grande região que é a Campanha Gaúcha. Mas hoje, se a gente olhar para essa questão climática, de diversidade, o Brasil tem hoje 3 grandes grupos climáticos, né? Tem a Serra, todo o sul do Brasil, que é a viticultura tradicional, o clima temperado e tal, né? Pode ter mais úmido, mais seco na campanha, mas é aquele grupo ali, tradicional. Você tem um outro grupo climático, o Vale de São Francisco, 4.000 quilômetros do sul. Viticultura tropical, com 2 ciclos. Só se vê isso na Índia, na África do Norte, na Tailândia. Então, é diferente de qualquer outra região tradicional. 2 ciclos, 2 colheitas. E você tem o Sudeste, um clima subtropical. Então, uma viticultura diferente também, nova. Não tem, é difícil encontrar isso no mundo, né? Então, vocês têm 3 grupos climáticos muito definidos já no Brasil. Então, quando a gente fala o vinho brasileiro, tem que logo olhar para esses 3 grupos climáticos. Não é mais o vinho da Serra Gaúcha. Então, isso, claro que precisa as pessoas entenderem isso. Isso vai levar tempo, né? Leva tempo. E as castas essas portuguesas? O terroir delas é esse mesmo lá da campanha? Vocês estão testando? Para Touriga para Alvarinho e para Tinta Roriz né? Se bem que o Vale de São Francisco está dando ótimo tempranilho, né? A gente testou lá 25 variedades portuguesas, né? E foram as 3 que nós conseguimos realmente um bom resultado e multiplicamos elas, né? O Alvarinho, a gente começou o estudo lá antes mesmo do Uruguai plantar Alvarinho. Vocês começaram antes? Porque a gente já conhece os bons alvarinhos uruguaios. Imagina, isso foram anos 2000. Há 25, 24, 23 anos atrás nós começamos os testes com o Alvarinho lá. Hoje o Uruguai está bombando o Alvarinho e ali o terroir, que você conhece bem lá, é muito próximo, né? E então o Alvarinho lá é uma casta que na campanha é fantástica. Então casta portuguesa na campanha, Alvarinho vai bem. Touriga Nacional, é fantástico o terroir para Touriga Nacional lá. O Tempranillo, eu diria que ele é um pouco mais versátil. Está indo bem no Vale de São Francisco, né? Sei que também no Sudeste está sendo feito ensaios com a Tempranillo. Então, acho que é uma casta que, sim, que no futuro ela vai fazer parte, sim, desse espagemão aí brasileiro. E aí a campanha vai ser o novo Douro? Eu acho que, se a gente for olhar por esse lado, não tenho dúvida. O vinho verde, né? O Alvarinho. Se bem que a pegada do Uruguai é o Alvarinho espanhol, né? E eu acho que são clones um pouco diferentes. É mais ou menos do que é o nosso. Mas a gente é muito mais Uruguai do que Argentina e Chile. Na campanha, sim. Ali de novo, na campanha, sim. Sim. Agora, se nós falar do Uruguai, se falar do Sudeste, ou do Vale de São Francisco, ou até mesmo da Serra, é muito diferente do Uruguai. E o que você acha da dupla poda? Eu acho que foi o Murilo, a gente tem um grande apreço por ele, um grande cientista,
ele viabilizou uma região que seguramente plantava uvas, né? Eu faço de novo menção aí ao Celeste Gobato. Aliás, eu estou lendo o livro dele agora, interessantíssimo, a 4ª edição. Eu sempre fui muito fã dele, não conheci ele, obviamente, mas sempre soube que ele era uma pessoa muito respeitada, né, no Brasil. E eu viajo seguido para Mendoza e ganhei de um amigo enólogo lá, de Mendoza, esse livro, essa 4ª edição, que ele ganhou da filha do Raul de la Mota, que era enólogo. Ele foi... cheguei a ter aulas com ele lá em Mendoza. Ele tinha uma biblioteca gigante, faleceu, deixou para a filha... É pai do Roberto de la Mota. É pai do Roberto, Raul de la Mota. Ele era enólogo da Cavas de Weiner. Ele era enólogo, foi um dos primeiros professores de enologia, junto com o professor Oreglia, na universidade lá de Dom Bosco, né? Sim, sim. E eu, por acaso, chegou a mim um livro que era da biblioteca do Celeste Gobato. E ele dizia tudo isso, né, lá atrás, né? E os vinhedos de Minas, do Rio. Então você olha a fotografia de 100 anos atrás, é a fotografia de hoje. Só que hoje, com tecnologia, com a dupla poda. E antes, às vezes, não viníferas, né? Com americanos. Mas também viníferas. Tinha viníferas. Só que tinha muita dificuldade para conseguir produzir e maturar no período do verão, né? Então o Murilo, um grande sábio, que conseguiu adaptar isso e conseguiu viabilizar vinhos de altíssima qualidade nessa região. Se você pensar essa questão do Syrah, você acha que é muito jovem, né, a região sudeste? Acho que tem muitas variedades ainda que podem despontar aí. Tem, mas a Syrah já deu para ver que é uma delas, né? Sim. Agora vão vir outras, não tem dúvida, mas a Syrah... E lá no São Francisco, que vocês já estão com um tempinho lá, vocês já conseguiram identificar todas essas castas que têm o maior potencial de produção? Sim, veja que lá não tem as pesquisas que tem no Rio Grande do Sul, tem uma Embrapa lá, mas não está tão focada como é de Bento para as pesquisas. Então as pesquisas são feitas pelos próprios produtores com auxílio assim, de Embrapa e tal. Então é mais difícil essa parte da pesquisa. Então é uma região nova, uma região muito nova, né? Por mais que começou há 50 anos atrás, lá com o Cinzano, né, no Vale de São Francisco, produzindo vinhos para o vermute. Depois teve o Persian Pisabilio, o Botticelli, o Amor Yamamoto, né, que é onde a gente adquiriu a propriedade lá, 30 anos atrás. E nós estamos lá há 20 anos. Então veja que 20 anos para a vitivinicultura é muito recente. Muito recente. É muito recente. A gente fala da Serra um pouco mais de 100 anos, que já se sabe alguma coisa. Imagina em 20 anos, Sudeste 15 anos. Sim. Então precisa avançar muito. Mas mesmo assim nós já vimos que a Syrah vai muito bem lá. A Mourvèdre, a Grenache vai bem, o Tempranillo. É um Rhône, será um novo Rhône. Nas brancas, as moscatéis. Eu não tenho dúvida que é o melhor lugar do Brasil para as moscatéis. A Chenin Blanc. Agora a gente está plantando lá com ótimo resultado a French Colomado. A própria Sauvignon Blanc tem lá. Chenin Blanc. Então, Grenache, os vinhos rosés. Tem que se... É recente, né? Precisa muito mais anos para conseguir encontrar realmente o espagement daquela região. Mas você está falando aí nessas uvas, eu falei do Rhône, né? Mas você vê alguma... É só uma coincidência ou... Do teu conhecimento, existe alguma correlação entre o clima lá com o que se tem no Rhône? Assim? Bom, difícil dizer que o Vale de São Francisco tem o mesmo clima que o Rhône, né? É diferente. Sim, bem. Mas tem algumas características, sim, de solo, tem algumas características de temperatura, por exemplo, né? E a variedade, assim, elas foram se adaptando a nível mundial, né? Então, variedades do Rhône hoje foram adaptadas no mundo todo. Em regiões que tenha certas características que fazem com que ela consiga se desenvolver, amadurecer e dar boa qualidade. Então, eu diria que essas castas, normalmente, de clima quente, são as que vão prosperar no Vale de São Francisco e no Sudeste.
E nesse sentido de casta, eu estava pensando aqui, a miolo italiana e tal tem menos castas italianas. Por quê? É uma dívida que nós temos. Mas foi por causa do... Só é uma mera... É porque uma mera... A gente foi trabalhando o que existia, né? O que estava disponível, mas agora a gente começou a prestar atenção para isso. Bom, nós temos moscatéis, é uma variedade italiana, a gente hoje... Praticamente somos líderes de mercado no moscatel espumante, né, no Vale de São Francisco. A gente resgatou o Trebbiano, não Madem, né, o que a gente fez agora, o Trebbiano Wild, né, sem sulfito. Então, a variedade do vinhedo de Trebbiano lá de mais de 40 anos. E sim, a gente está começando a testar mais variedades italianas. E a gente tem uma grande vontade de ensaiar e de produzir vinhos italianos, mas é uma dívida realmente que nós temos. Confesso. E esse investimento da Miolo, a família ainda é a controladora do grupo? Sim, a família é controladora, tem investidores, obviamente, né, que também participam dos projetos, mas é um projeto que a família tem controle. Eu me lembro lá quando eu estive aqui no escritório de vocês em São Paulo, há alguns anos, tinha foto lá daquela casa onde tudo começou. É isso, né? E aí tinha a foto lá do sul, uma foto aérea da casa, né? E aquilo, né, um embrião do que veio a ser a Miolo, né? Hoje, né, muito maior, enfim. Como que você compara assim o grau de evolução desse início da Miolo para hoje? Assim, quais são as grandes diferenças dessa origem lá de trás? Bem, a empresa é totalmente diferente, obviamente. No início era uma empresa familiar, artesanal, caseira, e passou a ser uma empresa de vanguarda, de alta tecnologia, né? E também como negócio, né? Assim, a gente precisa entender que hoje nós precisamos, para manter isso tudo, para ser sustentável, tem que ser um negócio sustentável. Então, é uma empresa que trabalha dentro de todos esses princípios. Mas é importante dizer que com toda essa evolução, toda essa... digamos, também não é uma empresa tão grande assim a nível mundial de vinhos, né? Porque se a gente comparar com a Europa, com os países do mundo, nós somos pequenos, mesmo como o Miolo, né? Mas no Brasil, obviamente, é uma empresa importante e grande. Temos 1.000 hectares de vinhedos e produzimos 12 milhões de litros, né, no Brasil. Mas, mesmo com tudo isso, a gente nunca perdeu aquela essência que é sermos viticultores. Isso está no nosso logo, né? Viticultores desde 1897. O que nós entendemos como empresa, que a viticultura para nós é a grande fortaleza. E para a empresa se sustentar, pode até no futuro ter parcerias com produtores e tudo isso, não é nenhum problema. Mas tem que ter claro o domínio qualitativo das Hoje continua todos os vinhedos próprios. Todos os vinhedos próprios. Temos 1.000 hectares de vinhedos nesses 4 terroirs diferentes. Então, para nós, ter esse domínio sobre a qualidade da uva e conduzir o vinhedo, já pensando no vinho que a gente quer fazer lá no futuro, isso faz toda a diferença, seguramente. E como negócio aí, o grande negócio é o vinho barato ou é o vinho mais sofisticado? Se a gente olhar para o negócio de valor agregado, de margem, obviamente são os nossos vinhos mais caros, né? São os vinhos que trazem mais rentabilidade. Só que é um mercado restrito, é um mercado muito restrito. Então, a gente tem no nosso portfólio vinhos desde primeiro preço, até que começam aí na faixa dos R$30, até vinhos de R$1.500. Mas, obviamente, que os grandes volumes são vinhos de entrada, né? De 30 até R$50 é onde está o grande mercado brasileiro de vinhos hoje. Então, não é que nós gostaríamos de fazer só vinhos caros, né? Mas não tem mercado para isso hoje no Brasil. A gente exporta, nós exportamos mais os vinhos caros que os nossos vinhos de primeiro preço, de entrada, né? Porque o mercado internacional é um mercado mais maduro, um mercado, obviamente,
que paga mais pelos vinhos caros. Então, um pouco vai nesse sentido. A gente faz todo o nosso portfólio de entrada, a gente só não tem no nosso portfólio vinho de mesa, né? Que a gente não pode esquecer no Brasil, é um grande mercado, né? Então a gente chega num patamar só de vinhos finos, então vinhos viníferos, que já é, digamos, para o mercado brasileiro algo de preço relevante. Esse mercado dos vinhos baratos é sobretudo nos supermercados. Esse Sim, grande volume é o supermercado. Os volumes são no varejo, normalmente supermercados. Grandes redes e redes regionais. E a colocação desses vinhos mais caros está o quê? Nos restaurantes e venda direta? Como é que é? Está nos restaurantes, venda direta e empórios especializados, lojas, delicatessens, digamos, negócios especializados. Aí que tem esse mercado de vinhos caros no Brasil. No grande varejo, dificilmente você encontra vinhos acima de... O grande volume está sempre abaixo de R$100. A gente vê aqui em São Paulo, Adriano, eu vou bastante a restaurantes por aqui e tal, e vejo uma pouquíssima presença do vinho brasileiro. São poucos os restaurantes que eu vejo com o vinho brasileiro e quando tem, são poucos rótulos. A que você atribui isso? Isso não é de agora. Tipo, isso não é de agora, não é, sempre foi. O que é? É um preconceito dos restaurantes? É um preconceito do público? Realmente, se você fizer a comparação de restaurantes, cartas de restaurantes de São Paulo, comparado com o resto do Brasil, incluindo capitais próximos aqui como o Rio, que está muito próximo, poderia ter uma influência, realmente São Paulo é onde mais tem resistência a colocar vinho brasileiro na carta. Não tem uma explicação muito lógica. Talvez poderia ser, primeiro, que todo mundo está aqui em São Paulo, todos os players do vinho estão, então existe um mercado disputadíssimo, mas tem sim uma resistência pelo vinho ser brasileiro. E a gente sempre fala isso, que a nossa dificuldade muitas vezes não é nem com o consumidor, é com o trade, né? É com o proprietário do restaurante, com o proprietário da casa, de tentar convencê-lo para que ele tenha lá na sua carta, que ele tenha na sua prateleira o vinho brasileiro. Nem que seja pouco, mas deixe o consumidor escolher depois se ele quer ou não quer. Então, o que às vezes é difícil, que você já tem a barreira no primeiro estágio, né? Que às vezes não se deixa o consumidor escolher. Então, esse é um desafio nosso. Claro que também a gente tem que entender que precisa de muito investimento, né? Eu diria que às vezes é mais difícil você entrar numa carta em São Paulo do que nos Estados Unidos e na Europa, né? É mais difícil. Com o vinho brasileiro. É complicado, hein? Eu ouvi de um restaurante em Paraty que ele tinha o vinho importado para o brasileiro e o vinho brasileiro para o estrangeiro que iria lá, que teria uma preferência do público estrangeiro por conhecer o nosso vinho, por conhecer o nosso produto, e o brasileiro teria, vamos dizer, uma imagem de que ele tomaria algo melhor por meio do importado. Porque assim, né? Veja só, né? Regis e Beto, a gente não pode esquecer que 88% do vinho consumido no Brasil é importado. Só 12% é brasileiro. O vinho fino, né? Vinho fino. Que é o que tem no restaurante. Sim, claro, lógico. Então, se você fizer essa conta, quer dizer, quase 90% da carta ia ser de vinho importado e 10, 12% de vinho nacional. Sim. O problema é conseguir convencer que pelo menos tem uns 10% de vinho nacional. Claro. Eu acho que o grande problema é que o Brasil se toma pouquíssimo vinho. Isso, e essas pessoas normalmente são de uma classe alta, normalmente não sabem o que estão bebendo, ou uma boa porcentagem compra o rótulo, e aí ele quer um rótulo importado. Tem essa questão de status também, tem. Então, quer dizer, porque a pessoa que sabe o que está bebendo é como esse estrangeiro que vem aqui e ele quer provar o vinho brasileiro. Porque se eu for amanhã para o Japão, eu vou querer provar um vinho japonês. É verdade. Eu não vou procurar um Vega Sicília no Japão.
Eu quero um vinho japonês. O Ercacilha eu tomo aqui em São Paulo. Mas veja que até isso aqui em São Paulo é difícil, porque São Paulo tem... Sim, sim. E mesmo assim, Eu acho que é uma cartas falta não de é inteligência nas cartas. difícil. Porque tem muito estrangeiro aqui, o cara quer provar o vinho. Sim. Mas é o nosso desafio, esse é o desafio que a gente tem pela frente, não é de hoje, a gente está há 30 anos. Mas eu ouvi também um outro lado de consumidores que até eles gostariam de tomar mais o vinho brasileiro, mas eles, na percepção deles, o vinho brasileiro seria caro. É isso mesmo? O vinho brasileiro é caro? O vinho brasileiro é imposto, né? Mais de 50% é imposto, então é um dos impostos mais altos de vinhos do mundo. Mas o estrangeiro também não está sujeito a isso Também, aqui? mas veja que o estrangeiro já tem uma tributação só final, comercial, né? Não é produção. Aqui o nacional tem todo o imposto, desde a produção até, né, a cadeia toda. Então, é algo desproporcional, que é a carga tributária no Brasil, de vinho no Brasil. Né? Então, é caro por isso, né? Quando você baixa o imposto, o vinho é super barato. Né? Lá na Almaden, que a gente fez lá no Free Shop, Lá é a barato. gente vende, que não é 100% livre de imposto, tem alguma coisa de imposto, a gente vende a 35% mais barato do que dentro. Lá os vinhos são baratos. Então, pô, aí você diz, não é possível. Até nós conversamos há pouco com o Orlando da importadora Premium, né, Beto? E a gente estava falando, inclusive, de um outro caso que era na Nova Zelândia, né? Em que o vinho lá é caro e a gente toma na Nova Zelândia o vinho mais da Itália mais barato que o neozelandês. Talvez seja o mesmo caso, né? Um caso semelhante aí. Agora, você vê uma forma da indústria, vocês, os grandes produtores, vocês tentarem um trabalho melhor de assimilação no nosso consumidor? Sim, eu acho que Vocês não precisam de um julgamento de Paris, talvez? seria bom, né? Tem que votar. O Spurrier fez o espumante, lembra? Mas tem que votar. Tem que cada um colocar os seus tops e comprar os do Hemisfério Sul, pelo menos. Aí. Alguém tem que organizar isso da forma que foi, né? Mas a gente, só um en passant para voltar nessa, já que tocou, nós vamos chegar ao Brasil a produzir um grande vinho como um grande Bordeaux, uma coisa assim, ou um grande Rhône, ou um grande Borgonha. Nós acreditamos nisso, né? Por isso que esse trabalho todo dos Ledares, agora 25 anos trabalhando para chegar nesse resultado, é um pouco disso. Agora, pensa que em determinadas regiões que você cita, foram muito mais de 100 anos, 200 anos para eles chegarem nesse patamar, né? Então, o Brasil tem uma vitivinicultura muito jovem, né? Mas eu acho que... Nisso o terroir não atrapalha. O terroir, pelo contrário... Não, com certeza. Desde que você identifique as castas, né, e o limite desse terroir, né? Mas eu não tenho dúvida que com o que está se fazendo agora de novos projetos pelo Brasil afora, e os projetos tops que já existem no Brasil, a gente vai chegar lá em alguns anos, com certeza. Agora, esse reconhecimento, ele é uma estrada toda, né? O consumidor precisa entender, reconhecer. O enoturismo vai ajudar muito isso, né? Porque o turista vai lá... isso ajuda muito. Ele vai entender como é, ele vai começar a perceber, está se fazendo coisas boas aqui também, né? Então ele vai começar a mudar um pouco aquele conceito que ele tinha do vinho brasileiro de 20 anos, 30 anos atrás, né? Então acho que esses projetos novos aí, eu acredito que vão ajudar muito a mudar essa imagem do vinho brasileiro aqui no Brasil. E você acha que você tem algumas ações a mais que os produtores poderiam fazer para melhorar essa imagem? Isso é um mix de ações, né? Não existe uma fórmula, né? É difícil isso, né? Mas eu não tenho dúvida que muitas dessas ações elas deverão ser apontadas para o consumidor final. O brasileiro precisa mudar essa posição de dizer assim, eu tenho orgulho do meu vinho, né? Então esse é
Acho que um dia vai chegar isso, né? O brasileiro poder ofertar o nosso vinho para quem vem de fora, com um amigo, presentear alguém. Pô, eu tenho um vinho brasileiro aqui para presentear. Como igual como qualquer outra parte do mundo. A gente não... Eu acho que não podemos ser preconceituosos ou nacionalistas também, por outro lado, e dizer que só o vinho brasileiro agora é bom. Não. Existem vinhos bons no mundo todo, mas no Brasil também. Então a gente precisa conquistar esse espaço. E o brasileiro precisa entender isso. Eu quero tomar vinhos do mundo todo, mas também brasileiro. Por que não? Até eu me lembrei agora de um curioso. Eu estava em Glasgow, na Escócia, há uns 7, 8 anos, e cheguei num restaurante, não, num hotel. E aí o rapazinho lá, quando eu cheguei no bar, a primeira coisa que ele me ofereceu foi um vinho. Olha, tem um vinho diferente aqui, você não quer provar? Ele não sabia que eu era o brasileiro, me ofereceu um miolo. Para isso, né? Já tá avançando aí. Sim, pelo mundo. Esse trabalho também de imagem lá fora, no exterior, também é importante. É um trabalho que eu já estou há mais de 20 anos aí, trabalhando mais no Brasil, nas feiras internacionais, para começar a mostrar. O mundo já sabe que o Brasil produzia. Há 20 anos atrás, o mundo não sabia. Então, agora, claro, não estamos, digamos, nos players, produtores mundiais, mas o mundo já sabe que o Brasil produz. Então, acho que isso já é um avanço desse trabalho que foi feito no mercado internacional. E, claro, e as exportações não representam muito, mas já representam em torno de 5% a 10% da produção nacional. E essa pegada aí, essa porrada, não foi pegada das enchentes, que a gente estava falando durante o turismo há pouco, como é que foi isso aí? Quais são as sequelas agora, Adriano, disso aí? Isso não foi... Para o setor foi... Agora sim foi horrível, né? Mas foram 3, na verdade, né? Foi em setembro, foi em novembro e agora em maio. Né? Então, para o setor foi difícil porque afetou a produção, né? A safra. A safra teve uma perda de, na média, mais de 30% de vinho fino, né? Porque em setembro afetou a brotação, né? Em novembro afetou a florada. Então, se caiu muito o desavinho, né? E caiu e baixou a produção. Felizmente, agora nós já tínhamos colhido, senão... Então, foi um ano duro, um ano muito difícil. E lá, nesse momento, agora, o grande desafio é a reconstrução de tudo isso, né? Infelizmente, a parte mais afetada foi o interior. E onde teve, nas encostas, teve mais problemas, inclusive de desmoronamentos fatais, de produtores que foram arrasados com isso, né? Então, agora, o desafio é reconstruir tudo isso, né? Pensa que até agora Bento não conseguiu reconstruir todos os caminhos de acesso ao interior. Depois de quase 2 meses, não conseguiu. Então, todo um trabalho de reconstrução, mas o vinhedo em si, 90% do vinhedo não foi afetado, né? Porque nesse período a chuva só na parreira não acontece nada. Né? Então, agora é reconstruir e começar uma nova safra, que esperamos que agora está se confirmando laninha, né? Então, possivelmente, nós teremos um ano seco, um verão seco e, quem sabe, uma ótima safra pela frente. E com isso você aprendeu algumas coisas de proteção que possa se ter em relação a esse evento climático extremo? Existe alguma coisa que pode ser melhorada? Ninguém imaginava isso. Os mais antigos, nem lembro mais, os mais idosos, se fala lá dos 80 e poucos anos atrás que houve isso, mas os mais antigos disseram que nunca viram isso. Tem antigos com agricultores lá de 90 anos ainda, né? E com memória boa, eles dizem que nunca viram nada igual. Então foi uma catástrofe climática jamais vista na história da região. Não tinha como evitar nada daqui. Roberto, e agora está acabando o nosso programa. Eu acho que o
o Adriano vai revelar alguma exclusividade para nós aqui, o que ele vai fazer, as próximas novidade, o que ele vai, que ele não fez, vai fazer e agora ele botar tudo isso no mercado. A gente tem o lançamento agora os lendários, estamos finalizando, depois vem logo o Trebbiano também, o Wild, né? Então acho que ali tem um trabalho bom também que a gente está buscando nessa linha dos vinhos de baixa intervenção. É algo que a gente acredita muito nisso também no Brasil, acho que é uma vertente boa. É uma forma também do consumidor se aproximar, né, do terroir, entender as regiões. A gente está trabalhando forte com um projeto novo de bag-in-box também, que é interessante para o consumidor que está começando a tomar vinho em taça. Então, a gente está lançando um novo bag-in-box, o Almaden Red Blend e White Blend. Legal isso. Então, isso também eu acho que vai ser algo que vai ajudar nessa questão do vinho em taça. Aí sim os restaurantes estão começando a aderir muito a essa questão do vinho em taça. Eu acho que isso é muito, muito importante. E a gente encontra esse caminho com o bag-in-box. Acho que é isso, né? Maravilha, perfeito. Ótimo. Muito bem, Adriano. Muito obrigado por estar aí entre câmeras. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Valeu, gente.